Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer em nome de Pedro aqui, Pedro Falcão, que é o nosso monitor da disciplina de Políticas Públicas de Saúde, é a pessoa com quem, junto comigo e mais outros colegas, recebemos e acolhemos os alunos de saúde coletiva. Então, todo semestre ele é eterno monitor, viu, Thalita? Todo semestre lá está Pedrinho, porque os meninos reivindicam, um conta para os outros, assim, olha, Pedro é maravilhoso. Mas ele está aqui não nessa condição. Ele, junto com Luana e todos os estagiários, né, colegas nossos, professores, fazem parte do ECOS, que é o Laboratório de Comunicação e Educação em Saúde. E essa semana eles fizeram uma programação belíssima sobre a Semana da Diversidade. E nós tivemos a honra de fazer o encerramento da semana. Vocês estão vendo aí a nossa responsabilidade, né? E me deram essa tarefa de fazer uma mediação com vocês. Então, eu encerro, né, essa semana com muita alegria, participei durante a semana inteira, eu moderei um tema, mas assisti a todos, assim, está bombando, todo mundo participando, gente do Brasil, fora do Brasil, muito bom, e eu quero agradecer a Pedro, né, em nome da professora Valéria, a todos vocês. O nosso tema é um tema, como disse a professora Valéria, mais que necessário. É um tema urgente para esse momento da pandemia, sempre foi um tema urgente, mas a pandemia grita essa questão da desigualdade entre a nossa comunidade. E nós vamos discutir a empregabilidade. Quais são as condições dela nesse momento de uma crise sem precedência na República, né? Eu digo que nos últimos 100 anos nós não vimos uma crise tão grave na saúde pública brasileira e no globo. Vamos fazer uma conversa livre, eu não vou fazer a apresentação de vocês, porque eu gostaria que cada um se apresentasse a seu jeito, ao seu modo, como quer ser visto pelos nossos estudantes, como quer ser visto pelos nossos colegas e pela sociedade. Então, eu estou olhando aqui à disposição da Câmara, e eu vou pedir, então, prontamente para a minha querida Thalita, minha irmã de sonho, com quem eu divido várias lutas, né? Estamos sempre aí ombro a ombro, e uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, uma mulher de luta. Depois, na ordem, viu, João? João Roberto, nós temos dois Joãos aqui. Depois, João é você, e depois outro João Neto, e Pedro também vai fazer uma apresentação para quem está nos ouvindo. Eu agradeço a presença dos que estão chegando, e dizer que fica gravado a nossa live, né, no site do Ecos, né, e que muitos nos visitam, e essa semana a gente tem sido muito visitado. Então, Thalita, você está com a palavra, e para além da apresentação, você tem uns 15 minutos para falar sobre o tema, depois a gente roda, vai fazer os comentários dos que vêm nos visitar e participar. Essa é a nossa dinâmica. Livre. Como disse Caetano, nada é proibido, e é proibido proibir aqui nessa sala. Oh, beleza. Beijo. Mais uma vez, um abraço. Oi, gente. Obrigada, né? Peço licença aqui para estar nesse espaço. Eu quero ouvir muito vocês também. Licença para falar primeiro. Bom, eu sou Thalita Victor, sou uma mulher lésbica, casada, lesbo-feminista, é importante essa identidade para a gente. Tenho 35 anos, e sou de um partido político, da militância também, do PSOL, socialista, né? A gente não pode ter vergonha de falar algumas coisas. Está no tempo da gente dizer muito e se orgulhar das nossas identidades. Bom, sou servidora pública, cientista política, flerto muito com a saúde, mas nunca vim estudar com vocês, debater mais a fundo a saúde. Tenho muita paixão, mas não chegou ainda a minha hora de estar aqui. Já talvez esteja perto, né? Bom, o que eu quero agregar nesse debate de empregabilidade, falo de um lugar, de uma pessoa que é servidora pública, estava concursada num país de uma enorme maioria à margem, principalmente quando a gente fala da nossa população, da população trans, da população LGBT, que a gente sequer sabe onde está, como trabalha, como vive, a gente não sabe nem quantas somos, né? Então, é muito básico. A gente estava até pautando, eu trabalho também na assessoria parlamentar
da bancada do pessoal na Câmara, a gente estava tentando ver se emplacava alguns projetos. A gente fala de projetinho que não dá trabalho, sabe? Projeto que não tem impacto orçamentário e tal. A gente observando o projeto dos dados estatísticos para que a gente tenha o campo de identidade de gênero, de orientação sexual. No SUS tem, mas para que a gente consiga ter também no segurança pública, né? No próprio censo, enfim. E é algo que, em tese, não tem impacto orçamentário, mas a gente vive um momento em que o censo em si também está sendo desconstituído completamente, e até isso parece muito revolucionário, né? Pedir para que o Estado nos diga quem somos, onde estamos, enfim, em termos de estatística mesmo. A gente já sabe que a gente é o país que mais mata, e todas as estatísticas somos nós que fazemos, né? Mais mata LGBTs, principalmente trans e travestis. A gente já sabe que 90% da população de mulheres trans e travestis vivem da prostituição, e também parece muito revolucionário, mas é básico, é uma profissão que não está sequer regulamentada, né? Inclusive com debates dentro da própria esquerda, né? Setores progressistas, enfim, de que regulamentação da prostituição não é algo que tem que estar na nossa ordem do dia, e isso deixa ainda mais à margem esses 90% de pessoas, de mulheres trans travestis que vivem dessa profissão. Muitas optam, outras não, mas enfim, também é uma questão de a gente discutir em que lugar que a gente é expulsa, e essas pessoas mais ainda vão sendo marginalizadas, até que tem que ficar na prostituição como última alternativa, né? Que a prostituição seja algo que possa escolher, não que seja a última alternativa, mas ok, também não é um projeto que se aprove no legislativo, que passe no legislativo que se paute, assim, também não se fala, nem sequer, desde o tempo do Vigão, quem é mais velho aqui vai lembrar que o Vigão era deputado e tentava aprovar de uma forma mais liberal mesmo que como regulação de mercadoria e tal, e sequer dessa forma. Outra coisa que me comoveu muito e me motiva a participar e estar aqui com vocês essa semana eu vi um post da Ângela Rorô, até fui conferir para ver se era verdade. A Ângela Rorô, uma artista incrível, uma celebridade, né? Top aí das grandes personalidades da música brasileira, pedindo R$10 na conta. Assim. Então, a gente observa dois fenômenos, né? Que é a questão do empobrecimento das mulheres. As mulheres, nós já somos as mais pobres, né? Nós já somos a maioria entre as mais pobres, isso é dado. As mulheres... vou fazer até um parêntese aqui. Muita gente pergunta por que a gente casa tanto, né? Por que seu patrão casa tanto? Vocês não podem se encontrar que vocês casam, né? Como se fosse apenas o fetiche do amor romântico. Claro que tem isso, tem a socialização de nós mulheres para o casamento, para a vida compartilhada ali e tal, até para a monogamia, né? Mas é um fator socioeconômico, a gente junta as pobrezas, fica pagando 2 aluguel, né? Juntou mesmo, sabe? Cola aqui porque... cola aqui, vamos dividir as contas, né? É uma questão muito prática também o casamento entre mulheres e lésbicas. Muitas mulheres têm alguma ascensão social também por conta do marido, por conta das relações heterossexuais que acabam, né? O provedor, o macho e tal, o cara tem uma outra posição, enfim. Agora, quando junta 2 mulheres, vai ser mais difícil e tal. A velhice, para nós, aí puxando o gancho também da Ângela, joga várias outras questões, né? Então, o empobrecimento fica muito, muito nítido aí quando você vê um artista desse calibre tendo que falar, ninguém quer pagar pelas minhas lives e eu pedindo R$10. Então, é muito importante considerar a dupla condição feminina, né? Quando a gente fala de empobrecimento de mulheres lésbicas, que era o que eu queria trazer também. Mas, enfim, deve estar chovendo uma olhada, acho que vocês devem certamente ter mais propriedade para falar. Queria falar um pouco também sobre o que esse período de isolamento social, de quarentena, enfim, essa convergência de crise gravíssima. A gente sempre diz que não é uma crise sanitária ou uma crise econômica, é uma crise civilizatória, né? É uma convergência, é uma mudança
de era, né? Nós não estamos falando, não se faz mais análise de conjuntura, se faz uma análise de tempo histórico e com muita dificuldade de reconhecer todos os elementos e todas as pessoas que operam nesse tempo. Chico Alencar, queridíssimo também, né, Fátima? Ele disse assim, olha, gente, acho que a gente está navegando aqui, ó, enxergando meio palmo à frente do nariz, né? Uma neblina pesadíssima e com muito cuidado, sem saber muito para onde a gente vai. Mas algumas coisas estão colocadas mais nitidamente. Acho que o modo de sociabilidade também, a forma com que a gente está procurando... claro, a gente está vendo a mesquinharia, todo esse fascismo, bolsonarismo crescendo, mas o que a gente está vendo de solidariedade, relações mais territoriais, de troca, sabe? As pessoas procurando aqui. A gente até tem uma amiga aqui que é sapatão também, né? E que vem trazer aqui a cesta da CSA, por exemplo. Ela foi plantar e tem muitos sapatão falando, a gente quer colher com essas mulheres, essas agricultoras, né? Se elas estão vendendo o drink, a gente vai pedir. Tem muito disso, essas redes de solidariedade. A gente está olhando mais para nós, assim, mais do que normalmente a gente olhou. Né? Então, acho que são experiências que a gente precisa captar, né? A forma de ressignificar também dinheiro, que eu falei de troca e tal, que ajuda muito a gente fazer o nosso dinheiro circular entre nós, é importante, né? Isso foi capturado aí pelo liberalismo como pink money, né? E aí, enfim... Eu também estou movida por um debate que a gente viu hoje aqui enfim, fóruns de internet, de homens brancos, gays, com privilégios acumulados, gays mais, apesar disso, com privilégios acumulados, falando muito, e dessa perspectiva pink money, né? E era o gancho que eu queria pegar. Se eu estiver me atrapalhando muito, depois vocês me corrijam. Mas criminalizando muito a perspectiva racial. Diz, olha, a maioria das pessoas homofóbicas são negras e pobres. Então, a gente precisa entender o movimento LGBT, ou seja, agora a gente tem um inimigo que e foi uma fala extremamente racista, né? A figura não quis, enfim, reconhecer, mas foi uma fala extremamente racista, óbvio, né? De você eleger um homem negro pobre, né? Porque a questão de ser evangélico e tal, que perpassa essa identidade aí de periferia também, enfim, evangélicos hoje são mais de 25% da população, mas o negro pobre é a figura da violência homofóbica, né? Na cabeça de um homem gay de classe média. Então, também é um fator extremamente importante, pelo menos do meu ponto de vista, né? Que a gente não analisa classe social, né? A minha perspectiva lésbico-feminista é uma perspectiva interseccional. Também é bom a gente deixar claro. Se a gente não compreende as interseções sem escalar opressão, é muito comum a gente ver também hierarquização de opressão. Quem é mais ou menos oprimido e tal. Não é uma questão de hierarquizar, mas de intersecção mesmo, né? São vários recortes que a gente precisa observar. A esquerda, acho que está caindo a ficha, infelizmente, com uma tragédia posta, que é esse desgoverno Bolsonaro, mas muita gente nas esquerdas, nos setores mais progressistas, que não percebiam a urgência de enxergar sexualidade na classe trabalhadora, de enxergar raça, classe, gênero, né? Como se tudo isso fosse algo para a gente tratar depois da Revolução. Essas questões vêm e falam, não, peraí, não tem revolução, não é para amanhã, né? Nós não vamos esperar nossas meninas morrerem tudo nas esquinas, nós não vamos esperar nosso povo acontecer um genocídio ainda mais, continuar, na verdade, genocídio, que acontece diuturnamente no Brasil, desse Estado escravocrata, patriarcal. Enfim, não dá para esperar a revolução. E muita gente acho que compreende isso hoje, né? Então, bom, acho que para finalizar esse mix de ideias aqui que eu quero jogar para vocês, não para finalizar, mas para concluir essa primeira parte, queria chamar todo mundo para pensar, para nos reinventar mesmo, assim, né? Claro que
vamos continuar trabalhando por projetos de empregabilidade, para exigir que as grandes empresas consigam um selinho ali, se empregar mais LGBTs. A gente tem uma experiência em São Paulo, que é padrão para todo mundo, contra a cidadania, que a gente, né, tenta incorporar algumas coisas em outros estados, aqui no DF também. O Fábio até apresentou um projeto de empregabilidade trans, apanhou. Já agora todo mundo vai virar trans só para ganhar um emprego, né? Enfim. É isso, agora todo mundo quer virar trans para entrar no banheiro trocado. Esse tipo de coisa que a gente... É essa a mentalidade do legislador, né? Parece ridículo a gente falar, mas essa é a mentalidade do legislador brasileiro. E é por isso que projetos como esse continuam na última prioridade, mesmo no campo da esquerda. Né? Não sai, não anda, né? Sequer o estatuto de família, né? De famílias, da família tradicional, heteronormativa, esse consigo avançar um pouco mais. Mas o estatuto de famílias não anda porque qualquer coisa que se diga sobre identidade de gênero é castrar a criança e sequestrar e quebrar a porta da casa da família tradicional brasileira, e é extremamente deturpado, né? Ideologia de gênero, como costumam chamar, né? Qualquer coisa que se diga hoje sobre rede de enfrentamento às mulheres vítimas de violência. E aí a gente sabe muitas mulheres lésbicas. A gente é meio que invisível, né? É bem invisível. Mulher lésbica não existe, é o impronunciável. Nem nas políticas, nem na polêmica LGBT as lésbicas são contempladas. De mulher a mulher lésbica. A Brenda está falando que mulher lésbica não existe. Por exemplo, foi aprovado reformas penais, é o que se passa muito no Congresso, né? A única coisa que a gente consegue avançar é no Código Penal. Então, vamos lá, vamos brigar pelo feminicídio. A gente perdeu o feminicídio em razão de gênero por uma manobra de última hora do Eduardo Cunha, e a gente colocou, o ano passado, o estupro corretivo, né? Quando teve a tipificação penal do estupro coletivo, e aí a gente colocou do corretivo também, que é isso direcionar para corrigir a conduta desviante de mulheres e lésbicas. Isso passou, ninguém viu, ninguém falou, tipo assim, olha, essa é uma tipificação penal, esse é um tipo de violência que está sendo reconhecido, que é dirigido à mulher. Não, porque nem o povo da esquerda prestou atenção. Acho que passou assim, batido mesmo, né? Só para ilustrar o quanto que tem essa invisibilidade. Mas eu queria falar de coisa boa para finalizar, né? Voltei nos momentos complexos aí do legislativo. Bom, gente, é isso. Assim, antes de começar a falar com vocês aqui, eu estava vendo, até vou compartilhar, enfim, o Pacto eu não falo espanhol direito, né? Mas o Pacto Social del Sur. Então, a América Latina e Caribe da classe, enfim, não só estudiosos e pensadores, mas todo mundo que está com a mão na massa, militância partidária, não partidária, enfim, envolvido nessa construção de um pacto latino-americano, caribenho, de novas vivências, de nova relação com... E é isso, esse é o tempo, né, Fátima? Assim, um momento em que paradigmas da democracia liberal se mostram extremamente frágeis, né? Coisas que estavam consolidadas e imutáveis, e eram dogmas até ontem. Opa, não, né? Já desmancha no ar. Se desmancha, não tem dinheiro, dá para pagar, sabe? A gente fala de renda emergencial, mas a gente pode falar de renda universal. E renda universal com política continua. E esse é um paradigma agora. Né? Não é, quando a gente fala, toda política aprovada no Congresso agora foi tipo, enquanto durar o estado de calamidade pública, enquanto vigia o estado de calamidade, só que a gente começa a compreender e tentar, não, vamos até o fim do ano. E dá para fazer. Inclusive, sabe, estimulado pelo próprio capitalismo central, né? Dizendo, o próprio Banco Mundial vai dar diretriz de, ou vocês garantem renda para a imensa maioria que já está na pobreza, que vai ficar muito mais, essa é uma crise para anos, né? Já há quem diga que vamos sentir os efeitos desse tempo agora em décadas, né? Se não se garante uma renda universal, mínima, né? Se não se garante
algo que não torne a desigualdade ainda mais escandalosa, ainda mais corrosiva, enfim, o próprio capitalismo fica ameaçado, né? Então, essa perspectiva de novas sociabilidades, de comércio local, de economia criativa, de consumir as nossas artistas, né? O nosso, isso ficou também muito nítido, assim, foi muito bom de ver o quanto que as LGBTs produzem arte, produzem pensamento, produzem, sabe? E eu comecei a falar, não, cara, eu vou começar a seguir, né? E a galera vai fazer vaquinha, a gente vai pagar essas vaquinhas, assim, dessa turma aí, que tá fazendo um trabalho gigante, assim. Quantas? A gente é 10% da população brasileira? Não sei também, né? O IBGE não sabe, a gente vai calcular. A gente é o quê? 20 milhões de brasileiros e brasileiras? A gente produz um impacto do caramba, né? A gente está mais conectado. Enfim, eu peço para parar um pouco agora. Obrigada por terem me permitido começar. É bom que vocês tenham um pensamento mais sistematizado aí, vocês continuam. Não, foi ótimo, Thalita, que ela deu uma série de pistas, né? Essas pistas que Thalita nos traz fazem com que cada vez mais a gente confirme que isso é um tema complexo, né? Então, nós estamos falando de empregabilidade. Para quem está chegando agora na nossa live, nosso tema de hoje, que encerra a Semana da Diversidade, é o mundo do trabalho da população LGBTQIA+. E a gente se faz uma pergunta, essa que é essa rodada com esse grupo tão bonito que está aqui, vocês estão vendo aqui nessa sala, para discutirmos, então, como que essas condições da empregabilidade, né, ela se agrava em tempo da pandemia. Então, a Thalita acabou de soltar, assim, eu diria, uma diversidade de pistas, né, porque nós ainda, muitos de nós, a nossa população, como bem diz ela, não sabemos quanto, mas sabemos que estamos em todos os lugares, em todos os territórios brasileiros, né, alguns mais na rua, assumido, se bem que em tempo de pandemia, essa variável rua, né, mais público, mais aberto, mais chamando os demais, vamos, né, dizer que existimos. Essas pistas dela faz com que cada vez mais a gente entenda não só da complexidade, mas o quanto é sofrido tratarmos desse tema, né? Então, mas eu não estou aqui para falar, estou aqui para mediar. Então, João Paulo, esteja com a palavra. João Roberto, desculpa, esteja com a palavra. Todos conseguem me ouvir? Tá bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a professora Fátima pelo convite. Queria cumprimentar todo mundo que está aqui. Conheço algumas pessoas aqui devido à minha trajetória no ativismo. Queria me apresentar também, né? Primeiramente, né, meu nome é João Roberto Souza, eu tenho 24 anos, sou cientista social, faço sociologia na UNB, e atualmente eu tenho pesquisado sobre esse conservadorismo que se alastrou pela América Latina, né? E agora estou me inclinando mais a pesquisar um pouco sobre o fascismo. Não sei se ainda o fascismo do Brasil, mas enfim, né? Vamos ver. Acho que livro é muito necessário. Que uma mensagem. João, seu microfone está cortando. Está cortando? Se você conseguir falar um pouco mais perto dele, facilita, por favor. Tá bom. Um minuto. Tá. Melhorou? Agora foi, João. Tá.
Para mim é um imenso prazer poder estar falar sobre empregabilidade, sobre pessoas trans. Eu sou um homem trans, sumido. Poder falar sobre esse tema numa sociedade que é capitalista e heteronormativa é muito relevante. Nós, LGBT, ficamos muito à margem da sociedade e ficamos em situação muito precária. Eu gostaria de pontuar que eu me considero uma pessoa privilegiada. Eu tenho meus documentos certificados, eu sou heterossexual e eu estou na universidade, né? Isso me traz uma série de privilégios, mas eu ainda passo por algumas dificuldades, né? E falando especificamente sobre a empregabilidade, né, que é o ponto principal do assunto da mesa, eu elenquei dois pontos principais, né, dois eixos principais que eu considero de extrema relevância para a gente falar sobre empregabilidade, né, de pessoas trans. Uma é a passabilidade, né, de uma pessoa trans, que significa, para quem não sabe, para quem está assistindo e quem não sabe o que é passabilidade, é um termo que a gente fala que significa que uma pessoa trans atingiu uma leitura social de uma pessoa cisgênero, né? Uma pessoa cisgênero é uma pessoa que se identifica com o gênero do qual ela nasceu. Então, eu, por exemplo, que sou um homem trans, olhando para mim, uma pessoa não consegue identificar que alguma vez na minha vida eu fui, entre aspas, uma mulher, entende? Então, a passabilidade é um fator de extrema diferencial. E aí eu gostaria de destacar os não binários, que são pessoas que estão no espectro trans, que não se identificam necessariamente com masculino ou com feminino. E essas pessoas, por não se enquadrarem em nenhum desses gêneros, elas não assumem, não estão dentro da heteronormatividade. Então, ela não tem essa passabilidade. Então, elas estão mais sujeitas a não arrumarem, a não se enquadrarem nessa normatividade, e, portanto, elas estão mais sujeitas a ficarem à margem, né? Esse é um ponto. Outro ponto que eu elenquei é a verificação do documento, dos nossos documentos de registro, né, RG, enfim, CPF, e, consequentemente, ligado a isso, o nome social. Eu já tive um nome social negado por uma instituição pública federal, enquanto eu estagiava. Eu passei 2 anos estagiando nesse órgão público e eu fiquei lá porque eu precisava muito desse dinheiro. Mas é humilhante, assim, não dá para descrever, não dá para colocar em palavras o que é você não ser chamado pelo seu nome, sabe? Você não ter os seus documentos com o seu nome é muito complicado e você contar com... E as pessoas não entenderem que você precisa ser chamado pelo seu nome é muito complicado. Quando eu solicitei o meu nome social, alegaram que era uma falsidade ideológica e eu, como não era uma pessoa tão, pode-se dizer assim, empoderada, né? Eu não procurei meus direitos e eu não fui atrás disso e eu acabei aceitando as condições que me foram colocadas. E como eu precisava muito da grana, como eu falei, eu acabei me sujeitando a isso, nessa condição horrorosa, e eu fiquei nessa situação, né?
são dois fatores que tocam na questão da saúde mental de uma pessoa trans e que fazem toda a diferença, né? De forma geral, aqui no Distrito Federal, falando até um pouco sobre saúde, eu vejo que nós conseguimos muitos direitos, sabe? Eu vejo assim, o nome social, que a gente conseguiu, né, pelas instituições, o direito, né, pelas instituições administrativas, o nome, a retificação pelo nome dado pelo STF, por exemplo, a questão dos ambulatórios trans que nós temos pelo HUB, né, pelo nível federal, a gente tem também pelo GDS, né, que tem o ambulatório Dias. Temos algumas iniciativas de cotas na pós-graduação, a gente tem na comunidade, na pós-graduação de comunicação aqui na Universidade de Brasília. E assim, igual a Thalita falou, assim, a gente já sabe todas essas estatísticas, assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, é o país que mais mantém pessoas trans no mercado informais de trabalho, e essas duas coisas caminham muito juntas, né? E justamente caminham juntas, vocês mantêm essas pessoas segregadas cada vez mais. E o que que serviria, né, na minha opinião, fazer para integrar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Preciso de leis que assegurem de fato que essas pessoas entrem no mercado de trabalho formal e que não sejam demitidas por quem elas são, né? Igual a Thalita bem colocou, o Fábio propôs de fato uma lei, eu cheguei a ver essa lei, e foi, de fato, ele foi massacrado, né, por isso. Mas, como a Thalita bem colocou, essas coisas, infelizmente, elas não vão tão para frente, porque não depende somente de um parlamentar, né. Em tempos de pandemia, né, também falando em tempos de pandemia, igual a Thalita colocou, eu vejo muita solidariedade entre as pessoas trans. Eu não vejo tanta articulação a nível de governo para ações específicas à nossa comunidade, mas eu vejo muita solidariedade da comunidade trans com nós mesmos. Para citar aqui uma ação, eu cito a Ultra, eu não vou me lembrar exatamente o que significa cada sigla da Ultra, mas a Ultra está dando auxílio emergencial a pessoas LGBTs que ia mais. Se alguém quiser, eu posso estar compartilhando depois. Que nesse tempo de pandemia, igual a Thalita falou, assim, a gente não está mais fazendo análise de conjuntura, né? Mas a gente tem uma situação que está indo mais além, né? Eu cito também aqui o CRES da Diversidade, que também me ajudou imensamente quando eu precisei. E cito alguns conhecidos meus que têm ajudado muitos colegas meus. A gente sabe que esse atual governo, ele trabalha muito na base da necropolítica, né? E a gente sabe que as primeiras pessoas a morrerem somos sempre nós, LGBTs, e sempre também as pessoas que nos apoiam, né? Então, eu acho que cabe a nós sempre, a nós resistirmos. Eu acho que cabe a nós sempre nos ajudarmos e nos apoiarmos sempre. E eu acho que esse evento é fundamental porque expõe a nossa palavra, o que nós precisamos, porque eu estou aqui dizendo que, na minha opinião, o que eu acredito, o que as pessoas LGBTs precisam, e talvez alguém possa pegar essa palavra e colocar em prática. Então, unidos, eu acredito que a gente possa somar e resistir. Eu acredito que
minha fala finaliza por aqui e eu agradeço a todo mundo e é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, João. Muito bem, uma avançada hora para quem está chegando aqui. Nós acabamos de ouvir João Roberto. Em seguida, nós vamos passar aqui para João Neto. Olha, duplo João aqui. João Neto, por favor, você tem a palavra. Olá, meu nome é João Geraldo Neto, tenho 38 anos, estou morando em Goiânia atualmente, eu sou goiano e trabalho com direitos humanos há 14 anos. Comecei a trabalhar com crianças vítimas de violência numa comunidade em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde eu morava. Me descobri vivendo com HIV e acabei entrando no movimento social também, depois acabei seguindo um ativismo solitário. Trabalhei no Ministério da Saúde por 8 anos, onde eu conheci mais sobre a estrutura governamental, criação, planejamento de política e execução de políticas públicas. E hoje eu sou consultor de mídias sociais, de marketing digital no geral. Minha formação é toda na comunicação. E aí trabalho hoje. Hoje eu sou, além de ativista, o comunista da família, aquelas coisas todas, né, que a gente sempre que a gente tem um pensamento mais social, você ganha um título, um rótulo de comunista como se isso fosse negativo, né, até meio engraçado. As pessoas só demonstram que elas conhecem pouco sobre o assunto. Vivo numa bolha de privilégios, né, sempre tive muito privilégio para estudar em colégios bons, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares muito legais, tive oportunidades muito bacanas de viajar, de conhecer na prática aquilo tudo que eu tinha estudado na teoria, né? Também é uma coisa que eu acho muito importante a gente sempre diferenciar que estudar não pode ser visto como um privilégio, né? Eu acho que estudar tem que ser visto como um direito, né? Ele só é um privilégio quando você se destaca num colégio, vai trabalhar, estudar num colégio mais conceituado, vamos dizer assim. Mas na hora que eu vou falar de mercado de trabalho, assim, para as pessoas LGBTQIA+, eu sempre fico, assim, eu vejo muito importante a gente vê a questão da vulnerabilidade, né? Que como a Thalita falou e o João falou também, os dois falaram, a gente está trabalhando em questões onde essas populações elas estão agregando vulnerabilidades ali dentro delas, né? A única questão que me coloca numa questão que poderia ser vulnerável é o fato de eu ser gay, né? E o fato de eu viver com HIV. Mas esses problemas, eles se diluem nas minhas coisas, vantagens que eu tenho, né? Justamente por ser branco, por exemplo. E quando a gente começa a colocar vulnerabilidade, a gente vai vendo que essas vulnerabilidades se somam. Uma pessoa trans, por exemplo, né, com pouca passabilidade, né, ou baixa passabilidade, como o João falou, ela enfrenta um problema ainda maior. E quando você coloca uma menina trans, que vive na periferia, que é negra, que vive com HIV, a distância dessa pessoa do mercado de trabalho formal, né, do acesso à saúde, à educação, a todos os mecanismos que devem ser governamentados, ela se afasta absurdo, né, ela se afasta absurdo desses direitos básicos, né, de dignidade mesmo. Então, além disso tudo, a gente entender que a vida das pessoas, aquela ideia de somos todos iguais, eu acho que isso já caiu há muito tempo entre a gente, apesar de muita gente continuar repetindo, somos todos iguais, gente, porra nenhuma, né? Não dá para comparar a minha vida com tudo que eu tive de oportunidade com a vida de uma menina trans amiga minha que mora no Pará, entende? Então, assim, não somos todos iguais, a gente é todo mundo diferente, a gente tem que entender também nesse momento, Fátima, a gente tem que entender muito bem o papel do governo, o papel do Estado, né? Não do governo federal, mas do Estado nesse papel de garantir a construção de políticas públicas, né? Garantir lá dentro que o Fábio possa colocar o projeto de lei dele de inclusão das meninas trans, das pessoas trans no geral, e que ela seja pautada. E se não for pautada, que a gente vá para o STF fazer o que fizeram com a lei da homolesbobi transfobia, né? De violência contra essa população. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar muito claro também que a gente vê isso no meu meio, né, dos privilégios, né, dos meus amigos padrão, homenzinho branco de barba,
viado, mas tudo homem branco de barba, fortinho, e que aparece foto no Instagram, a discussão ali é a meritocracia, né? Eu até, quando eu fiz MBA na FGV, a meritocracia veio aqui para minha cabeça. Mas como doutrinação a gente sabe que é impossível, isso não entrou na minha cabeça, né? Eu acabei procurando outras informações e eu vi que isso não existe, né? Que, na verdade, essa ideia foi criada por pessoas que pretendem e se esforçam muito para perpetuar esse mecanismo que faz com que pessoas negras, com que pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência com HIV, continuem sendo fora do mercado de trabalho, para que as pessoas cheias de privilégio continuem sendo exaltadas nesse mercado. Né? Então, assim, eu queria trazer basicamente era a questão da vulnerabilidade, da gente entender que é importante a gente entender que vulnerabilidades se somam. A gente precisa entender as transversalidades de algumas questões, né? A raça, cor, a questão de gênero, isso tudo vai dificultando ainda mais entender também e falar e pautar e reforçar o dever do Estado. A gente estava falando, né, em off antes da gravação, que eu estava na Alemanha, tive a oportunidade de viajar para lá, ia passar um tempo, 4 meses viajando, e lá na Alemanha é um país completamente diferente do Brasil. E lá na hora, eu estava lá quando a pandemia começou, tanto que eu tive que acabar com a minha viagem, porque eu ia seguir, mas eu tive que parar. Fiquei preso lá por mais 2 meses e meio. Nesse período, eu pude entender como que o país ia funcionar com relação à pandemia. E o que o governo ia fazer. E aí eu puxo o que a Thalita falou aquela hora. Né? A gente tem que entender o papel do Estado na hora de ele falar sobre renda básica universal, sobre auxílio emergencial. Lá, um país muito capitalista, por sinal, é um país que tem todas as suas questões capitalistas lá, né? Ele está entendendo que o papel do Estado neste momento de urgência é mais importante do que o apoio, por exemplo, a grandes empresas. O que o Estado fez lá foi pegar o dinheiro que, ao invés... Aqui no Brasil, enquanto o nosso governo federal entregou dinheiro para banco, para esse banco poder emprestar para a empresa e cobrar juros altíssimos, lá na Alemanha, que é onde eu tenho referência, eles pegaram esse dinheiro e colocaram na mão das pessoas e dos pequenos empresários, que são 90% da força de trabalho e dos empregadores. Então, essas pessoas vão retornar esse dinheiro para a sociedade. De uma maneira ou de outra, se eu recebo R$600, eu vou provavelmente aqui no mercadinho próximo, porque eu não posso me deslocar muito, eu vou no mercado mais próximo. Enfim, esse dinheiro gira completamente diferente da especulação que acontece dentro de um banco. E a gente tem que entender e responsabilizar, sim. O Estado é responsável pela não inclusão das pessoas LGBTQIA+, e com todas as suas transversalidades no mercado de trabalho. E assim, não depende só de esforço dessa população. Essa população já se esforça demais. As meninas trans se esforçam para estar vivas quando elas vão na padaria comprar pão. Entendeu? O menino negro se esforça para estar vivo quando ele vai na escola e volta. Então, assim, tipo, exigir que essa população se esforce mais, que essa população estude mais, enquanto o governo está emprestando trilhão para banco, eu não admito esse tipo de coisa. E é por isso que eu sou visto como comunista da minha família, né? Que eu sempre trago essas pautas, o esquerdopata, e é assim em todos os lugares. A minha sorte é que lá na Alemanha eu estava do lado comunista da Alemanha, aquele lado socialista da Alemanha oriental, ocidental, não lembro mais. Mas a galera dali era uma comunidade super alternativa, com comida. É outra coisa. Trazer também junto, igual a Thalita falou, né? Trazer as pautas ao mesmo tempo, elas não vão esperar. Eu não posso esperar, porque agora a gente vai resolver a questão do casamento LGBT, que ia mais, depois a gente vai resolver a questão da violência. Não, querido, é tudo assim, já tem urgência. O pessoal lá nos Estados Unidos está quebrando tudo lá, não é porque eles estão esperando. Eu sempre falo isso, mulheres hoje votam, mulheres hoje dirigem, mulheres hoje podem se separar dos maridos, não foi porque elas ficaram em casa costurando e fazendo tricô, é porque elas foram lá e quebraram o pau. Então as coisas só funcionam com a revolução, ou revolucionário, né? ou esquerdopata. Enfim, é isso, pessoal. Eu acho assim, a gente vai adiantar mais um assunto, mas é só porque eu adoro falar sobre isso, e se deixar eu fico 2 dias falando, ainda mais quando eu tô entre iguais, né? Porque eu sou sabe aquela pessoinha fora, aquela ovelha arco-íris da família? Eu sou essa pessoa aí que sempre tá causando nos grupos de WhatsApp. Muito bem, João, amei. Olha, quero informar para vocês que a live está bombando, tem vários comentários, perguntas, eu estou aqui perdidinha, mas vou tentar me organizar aqui, ó.
Vou ler alguns comentários, né? Depois vocês vão ver os comentários aí, mas eu vou ler alguns aqui. Nossa, tem a defensora pública, Maria dos Remédios Mendes, da Paraíba. Olha, vocês estão sendo vistos pela Paraíba. O ECOS está de parabéns por realizar debates com temas tão importantes e necessários. Parabéns à equipe. João Alves, João Armando Alves, né, que também é do Laboratório de Comunicação, da Educação, Comunicação, Informação e Saúde, o nosso ECOS, FS-UNB, nos presenteou com uma semana como essa. O webinar, cada um mais importante que o outro. Parabéns pela organização. Esse parabéns são para os alunos, para os alunos, porque foram eles que organizaram. Muito bem. Pedro Vinícius Falcão, que ele estava aqui conosco há pouco, é importante falar da população LGBTQIA+, dentro dos empregos. Precisamos falar da saúde mental e de espaços ocupados, de respeitar a diversidade nesses locais. Aí a professora Valéria também entra e diz, faz uma pergunta, mas vou ler os comentários, fica as perguntas para daqui a pouco. Então, vou pular a professora Valéria. A professora Vânia, da Federal do Amazonas. Opa, saímos do Nordeste, fomos para o Norte. Coisa boa. A professora Vânia diz, temos conseguido fazer um diagnóstico claro dessas vulnerabilidades da população LGBTQIA+. Como poderemos orientar essa população nesse cenário pandêmico, principalmente no norte do país? Aí, bom, um comentário seguido de uma pergunta. A Joyce diz, Fátima, sua linda, vixe, essa aí pula esse pedaço aí. Luiz Araújo, nosso companheiro, diz, concordo contigo, João, temos que debater a violência e ter uma reitoria que não enxergue isso como algo não emergente. João Alves volta e diz, o Brasil se revela conservador e a crise econômica agrava a geração de emprego. Esse cenário reflete numa maior dificuldade de acesso ao emprego para a população LGBT? Aí é uma pergunta que o João faz. Eu queria acrescentar que tem outra pergunta aqui, que diz o seguinte, como vocês veem essa questão da empregabilidade antes e durante a pandemia? A pergunta é para todos e eu passo agora, voltando, quem iniciou, que foi a Thalita, e em seguida vamos girar a roda como nós iniciamos, né? João Roberto e depois você, João Neto. Bom, você. Fátima, e aí, gente, adorei ouvir também os nossos João. O que, assim, eu não tenho, e acho que o Estado não tem, porque mais quem está, os movimentos isoladamente podem estar tentando fazer isso, mas dados sobre como é que está o nosso povo, a nossa população LGBTQI, mais antes e agora, sabe? Esse parâmetro a gente é difícil, porque a gente não se conhece, assim, não tem dado, né? Agora, uma coisa a gente sabe que 2 milhões a mais de mulheres perderam, saíram dos postos de trabalho já na segunda quinzena de março, né? Depois da decretação da pandemia, enfim, da aprovação da calamidade pública no Brasil, em termos legais e tal. Então, antes de terminar março, você já tinha 7 milhões de mulheres fora dos postos de trabalho, né? E considerando a maioria de mulheres negras nesse segmento, certamente porque estão em empregos mais vulneráveis. E aí a gente sabe, onde é que se emprega trans? Onde é que se emprega mulheres e homens trans? Se não no telemarketing, vamos supor. E empregos realmente vulneráveis que tem essa superexploração como regra, né? Você está ali, você tem que estar, graças a Deus, você tem um emprego, que sai daqui você não vai ter mesmo, então telemarketing é um negócio que pega, e as que não estão fazendo pista estão também essa coisa do trabalho precário, intermitente, isso já é realidade da população LGBT, em sua maioria, há mais tempo, né? Antes mesmo desse desmonte absoluto que a gente tem hoje das leis trabalhistas. Então, é todo mundo que está fazendo um corre um dia de cada vez. Então, se você está no salão de beleza, né? Se você está trabalhando com evento, o setor de evento tem muita... Eu conheço muitos amigos sapatão que trabalham com produção cultural e esse é um dos setores mais atingidos, assim, na pandemia também. Né? Por exemplo, setores de bares que emprega também a população LGBT, e tem alguns que têm essa coisa, porque também a gente, né, vamos combinar, tem um público consumidor, muita gente que... Eu já falei um pouco da lógica do pink money, né? Então,
não temos estudo consolidado, mas a gente sabe que a nossa turma está mais vulnerável. Assim, o que a gente tem conseguido observar, o João Roberto falou da Ultra, né, que está tentando correr ajudar também a população trans a ter acesso ao auxílio, à renda básica universal, mas também outros auxílios. A Coturno de Vênus também está fazendo um corre, a Casa Rosa, enfim, vários coletivos LGBT fazendo um corre para poder ajudar as LGBT a pagar a conta de energia, pagar o aluguel, sabe, o gás e renda e cesta básica, né? Então, a ver por essa demanda de auxílios mínimos, né, a gente consegue observar que a nossa população foi extremamente atingida também. Porque estamos muito na base, né? A gente está falando aqui de talvez, João Geraldo, eu aqui, Fátima, de um perfil mais privilegiado, mas a gente não é regra na nossa população, né? Principalmente as que têm menos passabilidade. Aí entram as pessoas trans sem passabilidade, entram as bichas, que a gente fala da gay branca, né? A gente fala tem um perfil muito legal no Instagram, chama Igreja Lesbiteriana, não sei se vocês estão acompanhando. Ela dizendo, gente, ela numa live da vida dizendo que tem a diferença, tem a gay e tem a bicha. A gente tem, a bicha não é a mesma coisa da gay, passar, que bota um terno e tá no governo, né? Tá cheio. Né? Você tem a lésbica dele hoje, você tem a sapatão, caminhoneira, que vive ali no balcão do boteco, né? Então, esses corpos, né, nessa diversidade, que a gente é muito mais diverso do que essas letrinhas conseguem dar conta, né? Não tem letrinha, graças a Deus, que dê conta da nossa diversidade. Então, é isso, assim, se a gente é demitido primeiro, eu tenho amiga que trabalha em telemarketing e conseguiu um emprego na pandemia, com salários menores, né? Então, você busca pessoas mais vulneráveis para empregar em situações muito mais precárias, né? E aí, não recebe só o Vale Transporte para poder trabalhar, né? Mas salário que é bom não rola, e aí a mulher é preta, e aí vai transversalizando marcadores de desigualdade. Enfim, o que a gente observa é isso para deixar essa primeira rodada que eu queria contribuir. E a gente está criando também, a gente está observando uma gama muito grande de pessoas sem perspectiva, né? Senão, a falta de perspectiva, o nada a perder, sobretudo setores da juventude, né? Isso causa o adoecimento mental, isso é fator de suicídio muito grave. Se vocês da saúde já têm um cuidado muito atento, um olhar muito atento, muito mais ainda, acho que nesse período de depressão, que não é uma crise, como é uma depressão longa, né? O suicídio e também a violência, né? A gente sabe que quem não tem nada a perder, não tem nada a perder, e se a minha vida não vale nada, a sua também não vale, enfim. E isso pode, enfim, eclodir em vários processos, né? E a gente precisa capturar e capitanear essa energia de revolta que está legitimada, sabe? Essa luta antirracista se levante das periferias e falar, não temos tempo para esperar, não vamos esperar a revolução dos homens brancos, heterossexual, sabe? Nós vamos derrubar a estátua aqui agora e a gente quer reformar a polícia aqui agora. Então, essas coisas precisam ir por essa direção, com cuidado. Enfim. Muito bem. João Roberto. Sua vez. João? Então vamos inverter. João Neto, pode falar. Na volta a gente... Tá, então João, deixa eu falar aqui, porque... João, é você, voltou? Qual João? O João Roberto vai fazer primeiro? Faça você, que o João tem problema aí, João? O que aconteceu? Alô? Você consegue repetir a pergunta? Eu não consegui ouvir. Cortou para mim. Ah, João Neto. João Neto.
Bem, na verdade, a gente está vivendo uma situação, como você mesmo lembrou, né, Fátima, uma coisa que é totalmente extraordinária, assim. Na verdade, desde 1918, né, quando começou a gripe espanhola, a gente nunca teve nada nem parecido. Então, assim, na verdade, está difícil para todo mundo, né? A realidade é que a gente está, o nosso Brasil, o nosso país, ele está numa situação ainda pior porque não soube lidar com a pandemia, né? Mas isso é uma realidade de todo lugar. Considerando aquilo que eu falei lá no início das vulnerabilidades, porque já era difícil para a população LGBTQIA+, se incluir no mercado de trabalho, agora ficou então praticamente impossível, né? Como Thalita falou, é isso que sobra, né? É isso que o mercado faz. Ele aproveita dessas crises para aumentar ainda mais o seu lucro ou reduzir o máximo possível a perda, mesmo que isso custe uma redução absurda do salário ou trabalhos, às vezes até mesmo por trocas que poderiam muito bem ser análogas à escravidão, né? Quando você dá, por exemplo, um lugar para essa pessoa viver, porque ela não tem lugar para viver, e você emprega essa pessoa, ela vai exercer uma atividade lá, a única troca que você vai dar é alguma comida e lugar para ela viver, isso é escravidão, né? E tem sido muito, tem acontecido muito isso aqui agora, né? Nesses tempos onde as coisas que já estavam difíceis ainda mais difícil. Né, o nosso país estava vindo, né, de uma crise, né, que já estava pegando muito forte, e aí essa crise econômica se junta a uma crise moral, né, se junta a uma crise política, e aí o que era para salvar o Brasil não salvou, porque na verdade nunca teve eu nunca tive expectativa nenhuma que salvasse o Brasil, né, mas enfim, o que apostaram que salvasse não salvou, pelo contrário, né, prejudicou. Então, esse governo, além de ele não saber como lidar com a pandemia e piorar a vida de todo mundo, ele está piorando com certeza ainda mais a questão para as pessoas LGBTQIA+. Né? Então, o que está ruim para todo mundo está ainda pior, considerando todas aquelas vulnerabilidades que eu falei. E de novo, eu reforço, é aí que o Estado tem que entrar. É aí que o Estado tem que dar um aporte. E a gente não tem muito como saber, sabe, assim, como que as coisas vão ser daqui para frente. É algo muito louco, porque ninguém consegue prever como a gente vai estar. A gente não consegue nem imaginar como vai ser o mercado de trabalho daqui um mês, porque a gente não consegue ver, mesmo com as previsões lá epidemiológicas, globais, a gente não consegue saber como vai ser, como eu tinha dito, a Alemanha, vamos falar, a Coreia do Sul, né, que testou em massa, um país super avançado nessa coisa. Eles também não sabem. Então, imagina como está difícil para a gente brasileiro viver. E, de novo, eu vou reforçar o que Thalita disse. Ela, eu, não somos o padrão da sociedade, né? Eu estou trabalhando de casa, estou trabalhando mais que eu nunca trabalhei, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Estou tendo a oportunidade de trabalhar, de fazer muita coisa, mas tem gente que não tem absolutamente nada e não tem dinheiro para comida, né? E o Estado tem que estar de olho nisso aí. Então, assim, previsão para mercado, acho que ninguém tem como dizer, nem os economistas, nem os epidemiólogos, nem, infelizmente. Qualquer previsão, né? A gente não vai acertar, né, diante dessa crise toda. E qualquer previsão, você sabe o que acontece, ô Fátima? Só aqui, voltando também, outra fala da Thalita. Eu tô adorando isso, que eu adoro ficar puxando coisas que as pessoas estão falando. Não, a ideia é essa mesmo, a gente ficar chamando um ou outro aí. Depois eu Mas é a questão para você. Tá, é a questão da saúde mental, por exemplo, assim, quando a gente faz previsões, né, isso aparece o tempo todo com a luta a luta do HIV lá desde a década de 80, as previsões, muitas vezes, elas criam expectativas falsas. Por mais bem intencionadas que elas sejam, muitas vezes elas podem criar uma sensação de que tudo está ali, na porta, e não está. As coisas vão mudar muito, e as coisas vão demorar muito, principalmente no Brasil. Então, a gente tem que trabalhar com realidades. A realidade agora é que tem gente passando muita fome. E é muito injusto o governo colocar para o cidadão escolher entre morrer de fome e morrer de Covid. É muito injusto, sabe? Isso não pode fazer parte do governo. Não é hora de colocar cidadão para escolher. Existe dinheiro para segurar essas pessoas. Nós somos a 8ª economia do mundo. Não é possível que países que estão muito abaixo da gente conseguiram fazer, a gente não consegue. O que falta é força de vontade. Então, para mim, além de ser injusto, é uma crueldade absurda colocar nas mãos do cidadão o dever de trabalhar para colocar comida em casa no momento onde trabalho não existe. E quando ele existe, ele coloca a sua vida em risco. Isso é bizarro, bizarro. Enfim.
Já desabafei. Vamos Fez bem. prosseguir. É uma escolha cruel, né? E eles ainda colocam uns contra os outros, né? Quem vive e quem morre na mão nossa, dos profissionais da saúde, né? Pois bem, João, nossa pergunta é que expectativa nós temos, né? De empregabilidade para a nossa população pós-pandemia? Essa é a nossa pergunta. Você quer comentar? Consegue me ouvir? Fui muito contemplado pela fala da Thalita e pela fala do meu xará João. Não tenho muito o que acrescentar tanto, né? Mas só acrescentar que acho também bizarro esse governo que coloca a própria população em xeque em xeque, né? Colocando a própria pessoa para negociar com o patrão, em vez de dar o auxílio de fato emergencial e vendo ainda um valor que não decidido ainda se qual valor determinado que vai dar ou não, sabe? E que demora muito para dar, sabe? A minha família depende do auxílio também. Eu continuo trabalhando, sou estagiário ainda. Estou trabalhando em teletrabalho também, mas é complicado. A minha renda atualmente está sendo essa. É um privilégio para mim também estar em teletrabalho, mas é complicado. A situação eu não vejo para nenhuma perspectiva LGBT, para nenhum LGBT, nenhuma que eu conheço, e ninguém, nem para quem não é LGBT, perspectiva de trabalho, nem para como vai ficar. A situação está crítica para todo mundo. Gente, nós temos mais um tempinho aqui, vocês aguentam mais uma rodada, né? Com Tranquilo? certeza. Muito bem, vamos lá. Tem aqui Natália de novo, dizendo: é muito importante ver a realidade das pessoas LGBTQIA+, e o mercado de trabalho, já que muitas pessoas acreditam que esse tipo de preconceito é coisa do passado, e sabemos que não é. A Ivânia Fernandes diz: as vulnerabilidades da população LGBTQIA+, nos municípios do interior do norte do país são muito maiores e muitas vezes ficam invisibilizadas. Ainda a professora Vânia: a maioria dos empregos depende de prefeituras e de ações políticas. Os setores culturais nos interiores do norte não acontecem e a prostituição fica sendo quase que a única saída. Natália volta e diz: a única saída que a maioria das vezes é superjugada pelo que estão de fora, ou seja, ninguém compreende por que eles e elas se prostituem. Aí Pedro volta aqui: os problemas de saúde mental não é de agora. Temos um histórico que fez com que muitos de nós cometessem suicídio, e que não podemos contar, e que não pôde contar suas próprias histórias, não teve coragem de contar suas próprias histórias. A professora Vânia volta e diz: a ação de vocês é muito importante para fortalecer o povo do interior. Essa escravidão, João Neto, é comum nos interiores do Amazonas. João Armando Alves diz: exato, eles estão dialogando entre eles aí, ó. E eu estou fazendo uma síntese. Então, a exceção do LGBTQI numa posição privilegiada, acho difícil, porque mesmo assim somos apontados nas ruas. A maioria estão no subemprego e na informalidade, ou em situações de completa vulnerabilidade. O Estado tem que investir em políticas públicas de educação racial, de gênero e de classe, não só nas escolas, mas em todo o sistema educacional, junto às políticas de saúde mental. E aí eu faço uma pergunta para vocês, vão me permitir. O que a universidade pública brasileira, o sistema educacional como um todo, pode fazer, não só nesse momento de pandemia, mas para mudar a face e a cara do Estado brasileiro, que sabemos todo é um Estado capitalista, um Estado que nos joga para a violência, né? Um Estado que autoriza, né, essa condição de matar e ser matado, né, e morrer. Como vocês veem essa situação? Agora eu vou inverter. Vou chamar você, João Roberto. Vamos deixar a Thalita na rodada final. Em seguida, João Neto. Eu vejo que falta o diálogo da universidade com a população. Eu sei que existem os projetos de extensão,
mas eu vejo que falta o diálogo muito forte com a população. E agora, com a época de pandemia, é muito difícil, mas é, falta mais o diálogo com a população. Com o Estado, eu não sei como poderia se dar essa interlocução, mas o ideal é que seria formulando políticas públicas, igual o João Geraldo falou, mas eu não tenho uma noção prática de como se daria essa formulação entre universidade e Estado, e como é que se daria esse diálogo, porque me falta esse conhecimento de fato. Mas eu penso que é esse o caminho, educando a população e indo pelo Estado através de implementação de políticas públicas. A minha visão é essa. Eu acho que com esses dois caminhos a gente consegue. Muito bom. Joneto, Bem, Fátima, eu vejo que o papel das universidades, da universidade pública, né, que na verdade hoje é o lugar onde... Por que é tão combatido, né, as universidades públicas no Brasil? É porque é onde a gente pensa, né, onde a gente se forma, onde a gente forma pensamento, onde a gente forma conhecimento, onde a gente forma informação. Então, onde a gente pode, de fato, se tornar um cidadão pensante. E o que governa o nosso país hoje, ele não quer isso. Então, eu acho que o papel principal da universidade hoje é resistir, de fato, né? A resistir a essa fase conservadora, né? Que tem até aquela teoria dos conservadores, né? Do período conservador e progressivo, que a gente agora está no ápice, né? No ápice para baixo, que eu vou colocar assim, do período conservador. Então, as universidades, elas precisam resistir e elas precisam continuar, por mais difícil que seja, promovendo o debate, né? Promovendo a discussão de conhecimento, a produção de conhecimento, porque isso é o que vai fazer com que as pessoas não fiquem completamente alienadas. Nós temos hoje uma parcela da população que está, sim, alienada, e essa população está alienada, a gente consegue explicar se a gente estudar a propaganda de Hitler, entendeu? De Mussolini, a gente consegue entender por que as pessoas hoje defendem discursos que são absolutamente, que eram, há 10 anos atrás, absolutamente improváveis de passar pela nossa cabeça. Na verdade, eles foram, de fato, levados a isso, né? Pelo discurso, aquela questão toda de comunicação, né? Mas, enfim, por isso mesmo é que eu acho que, enquanto existe uma força muito grande e poderosa, a gente está falando do governo, a gente está falando das forças governamentais. Enquanto essas forças estão contra a geração e a disseminação de conhecimento, as universidades têm que resistir. É o que sobra, sabe? As universidades têm que resistir, as universidades têm que bater de frente quando colocam um projeto absurdo daquele que o Ministério da Educação queria implantar lá, de vai entrar e poder escolher reitor de universidade, tem que pular 5 metros de altura e chegar com voadora no peito. É aquilo, não dá mais tempo para a gente conversar. O diálogo nem sempre ele é a melhor coisa. Infelizmente, às vezes a gente vai ter que chegar, botar fogo na delegacia, como a Thalita bem lembrou nos Estados Unidos. É porque não existe, a gente não tem mais tempo. E é o velho paradoxo, né, da tolerância, né, do Karl Popper, que eu lembro de ter conhecido Popper pela Valéria, maravilhosa, que é justamente essa ideia de que quando a gente vive numa numa sociedade muito democrática, que permite demais, né, até o antidemocrático, a gente corre um risco muito grande de ser calado. As universidades ainda são um espaço, as universidades públicas especialmente, onde a gente ainda pode falar, onde pode gerar conhecimento, disseminar conhecimento e levar, assim, para as pessoas como que a gente está fazendo aqui agora. Entendeu? Então, para mim, o papel das universidades públicas é esse, elas devem resistir, e eu fico muito orgulhoso quando eu vejo. Eu não consegui estudar numa escola pública, porque eu estudei numa cidade, em Petrópolis, não tinha universidade pública, mas eu comecei aqui em Goiânia, numa universidade pública, foi fabuloso, era impressionante o estímulo que a gente tinha para a criação do conhecimento, e o conhecimento pessoal, e o conhecimento científico, e é isso, gente. Eu acho que o caminho é resistência. A palavra que me vem à cabeça para a universidade é resistência. Excelente. Thalita?
Gente, muito bom. O João Roberto fala dessa necessidade que é a missão da universidade pública, de estar conectada, de não perder o pé no chão, né, com a sociedade, não se isolar, não virar uma ilha de saberes fora da realidade. Então, essa conexão é fundamental, isso não pode ser perdida nunca. E, tendo essa conexão, a gente vai saber quem é que é a universidade e como é que se mantém um estudante, uma estudante, enfim, e até mesmo professores, servidores LGBT, sabe? Em que condições? Aqui, eu entrei aqui no Pedro Vinícius falou, olha, a gente precisa pensar muito bem a política de assistência, a política de cotas, porque é isso, né, João? O João Neto falou, olha, a pessoa que tem que estar pensando se vai voltar para casa, se vai viver, que vive um dia de cada vez, ela já luta muito. Então, vamos combinar que cara, como é que é salto carpado aí no pé na cara da meritocracia. Então, a universidade tem que estar preocupada com isso. Também a professora falou aqui, já está dando a resposta, a professora, não sei se foi o Gussi, ou a Gussi, representação social. A gente entra com professores, enfim, docentes, numa posição de, olha, pera, não vamos falar disso, a sexualidade não é uma coisa que se diz, então a gente até acende determinados cargos, mas vamos se escondendo. Então, assim, a gente não quebra esses armários, não diz que, olha, precisa dessa representação, as estudantes precisam ver. A universidade já é balbúrdia mesmo, no olhar dos casos. A gente não tem que ficar fazendo... fica tentando fazer média, né? Porque o que é que a gente faça para eles já é balbúrdia. Então, é isso. Então, façamos a nossa balbúrdia. Então, as políticas de assistência, manter esses estudantes, não perder esses estudantes LGBT, conseguir fazer com que os professores, os docentes, enfim, LGBT também se representem nessas identidades, é um passo fundamental. Né? A universidade tem esse dever. Criar, acabei de receber agora das vagas, né? Vamos fazer vagas de emprego, vamos criar estruturas nossas, façamos nós por nós, então, já que o Estado, né, ou nos quer super exploradas ou mortas, né, ou no armário ou no túmulo, né? E aí tem que dizer que nem caixão, nem armário, a gente quer viver, quer brilhar. Quer viver, quer brilhar, quer ser feliz. Olha eu me metendo aí na sua cabeça, Thalita. Quer viver, quer ser amada, quer ser feliz. Muito bem. Gente, ó, como nós estamos sendo gravados e vai ficar para a memória, né, do Exo, eu vou ler o comentário aqui, tem mais algumas. A professora Gussi, que é professora da enfermagem da nossa faculdade, ela diz, a Thalita começou a ler, mas eu vou repetir literal. Necessário investir em mudanças das representações sociais. Leis ajudam muito a mudar a situação da exclusão social. Precisa-se mudar a relação, concepção das pessoas para com as pessoas LGBTQIA+. Segue Gussi, essa relação é perversa, é um dos grandes provocadores de dor psíquico que chega a sérias patologias. Né? A Glenda, também enfermeira, que é da Universidade Federal do Pará. Opa, nós estamos sendo assistidos de canto a canto do Brasil. Um abraço aí, Glenda, professora Glenda. Ela afirma, eu acredito que aqui no Norte, até mesmo a universidade não dá visibilidade às pessoas LGBTQIA+. Na área da saúde, na enfermagem, não temos grupos que se aproximam dessas populações. Aí ela segue, aqui na UFPA, já trabalhamos com o diagnóstico situacional dos fatores de vulnerabilidades em populações periféricas, em Belém, no âmbito da APS, que é a Atenção Primária à Saúde. Aí Glenda ainda segue, diz, Glenda, a partir desse diagnóstico, vamos iniciar as intervenções, mas nada específico para as populações. Pedro Vinícius volta aqui, como a live de ontem sobre acesso, permanência e bem viver, precisamos falar de cotas, de manter o aluno LGBTQI+, nas universidades, e tirar essa tentativa do Estado de tirar a autonomia das universidades. Ao acabar as falas, pede para a Fátima convidar a Diana para fechar a programação. Isso era um segredo de Estado. Gente, olha, antes de chamar a Diana, eu vou me permitir fazer um comentário, se vocês... Bom, eu acho que tudo isso que vocês trouxeram, nós não podemos deixar de pensar que se trata de um Estado capitalista, de um Estado cada vez mais que assume, no passado ainda era meio não dito, né? Em nome de uma social-democracia, eles diziam que não era um Estado diminuto, mas a gente viu
que governo após governo, eles foram privatizando, né, os setores vitais da sociedade. Os setores que garantiam empregabilidade, né? E eu estou falando da população como um todo, né? Não estou falando especificamente desse nosso segmento, ou seja, das nossas vidas. Eu falo de que, se nós pensarmos hoje que esse é um Estado perverso que já vem há longas décadas, né, diminuindo nossos direitos, nesse agora ele tem uma guerra contra a nossa população. E é uma narrativa em que alimenta não só o ódio, mas ele representa esse ódio na diminuição do que acharmos que já haviam conquistado, né? Muitos de nós acharmos que a saúde era os capítulos da saúde na Constituição era causa pétreas, ninguém mexia, né? Ninguém ia tocar nisso, né? E algumas políticas que nós elaboramos e vivemos, nós também achávamos que ninguém ia mexer. E esse governo chega de forma proposital, joga a mão pesada e tenta quebrar as nossas conquistas. Eu dou alguns exemplos que para nós são muito caros. Você pega a saúde mental, a professora Gus está nos assistindo, sabe disso. Essa é uma luta de décadas e décadas, né? Eu lembro da primeira porta que nós quebramos com muita fortaleza, foi no Hospital de Santos, com Davi Capistrano, que era um comunista, sabemos disso, né? Um comunista na sua essência, um socialista por convicção, né? E o Davi, eu era estudante de enfermagem, e o Davi nos convocou. Na época, eu visitava muito Santos, né? Era a prefeitura em que ele era o secretário municipal de saúde, e nós não avisamos a ninguém, tomamos o Hospital da Saúde Mental de assalto. E o que nós vimos ali era vidas cada vez mais subhumanas. As pessoas já não se reconheciam, era todo absolutamente dopado, né? E a partir dali nós conseguimos fazer um movimento, claro que com outras experiências, Brasil afora, a dizer não à hospitalização das pessoas de sofrimentos mentais, né? E era uma política considerada forte no Ministério da Saúde. E esse governo chegou e acabou. Assim como a política, né, de prevenção, de cuidado, né, da população com HIV/AIDS, e acharmos que também ninguém ia mexer. Como acharmos que não ia mexer no programa de agentes comunitários de saúde, no saúde da família, né? E mais recente, essa perseguição que foi feita com os servidores da casa, servidores públicos, que nada deve a esse governo, né? Porque estava revisitando a política de atenção integral à saúde da mulher. Uma conquista das feministas, uma conquista dos partidos de esquerda, uma conquista das mulheres brasileiras, engajada ou não engajada, todas elas se viam nessa política que nós ajudamos a implantar. E o governo chegou e acabou. Então, sim, é importante dizer que agora, na pandemia, se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós estávamos numa situação muitíssimo mais grave. E eles, todos os ex-ministros que passaram por lá, nada mais fizeram foi do que desfinanciar o nosso sistema. E é um desfinanciamento crônico, é bem verdade. Nós perdemos isso lá na Constituição brasileira, quando isso ficou... nós tivemos esse confronto, que é de domínio público, vocês todos sabem, com o setor privado. Eu recordo que nós estávamos aqui na universidade, a nossa UNB, no auditório, quando o setor privado, nos disse assim, vou pegar vocês no plenário do Congresso Nacional. E, de fato, fizemos um confronto. E aí nós perdemos, quando eles disseram, é livre a iniciativa privada para o sistema de saúde, e nós somos em cima e dissemos, desde que o Estado brasileiro regule essas práticas. Esse desde que foi com que fez que, nesse momento, nós disséssemos, nós precisamos de todos os leitos regulados, nós precisamos que respeite as vidas dos idosos aos jovens, toda vida nos importa, seja ela negra, seja ela do LGBT, seja ela dos indígenas, as vidas importam e o Estado tem que proteger. Ou seja, por que eu estou trazendo isso de volta? Porque o que parecíamos que havíamos perdido na Constituição, hoje nos fortalece. Então, esse movimento ele não pode parar. As nossas lutas, não podemos achar que, por ter conquistado alguns direitos, os direitos estão dados. Primeiro. Segundo, não há nenhum direito a ser concedido. Todos eles são frutos das nossas lutas. E lutas pesadas. Para estarmos aqui hoje, falando com o nosso coração, falando livremente, né? Eu comecei dizendo que o nosso Caetano diz, é proibido proibir. Mas para chegar a isso, muitas vidas
ficaram para trás, né? E vidas que não tiveram medo de lutar. Me faz recordar muito a Margarida Alves, na Paraíba, e eu também era estudante à época, quando ela dizia, eu prefiro morrer de fome, eu prefiro morrer na luta do que morrer de fome. Então, hoje a gente diz isso, né? Nós temos que proteger as nossas vidas. E as nossas vidas dessa população LGBTQI+, precisam, mais do que ser protegidas, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser visibilizadas. E nós precisamos entender que a Universidade Pública Brasileira, o sistema educacional, né, na sua totalidade, não pode fazer de conta que nós não existimos. Nós existimos e, às vezes, para existirmos, nós compramos uma luta interna dentro da nossa própria casa, né, dentro das nossas famílias. E se já conquistamos esse espaço, não há de ser nas ruas e na sociedade que nós vamos ficar pequenos. Nós temos que ficar do tamanho que somos, sem nenhuma reticência. Nós viemos para esse mundo para ser feliz. E nós temos que construir um Estado socialista, um Estado que nos reconheça como tal, um Estado que entenda que a riqueza desse país é produzida por nós, as trabalhadoras, por mais sofrimento que a gente tenha no subemprego, no desemprego, mas são os trabalhadores que fazem com que essa renda do Brasil seja o que ela é, como você bem diz, João, a oitava potência do mundo. Então, a gente não pode ter vergonha do nosso país. A gente não pode achar que o nosso país é um país que mata as pessoas e que permite que o governo vá à frente e diga: morrem os pretos, morrem as pessoas da periferia e morre a nossa população. Então, é um estado perverso que nós temos que reverter essa equação. E reverte essa equação em pequenas mudanças. A revolução é uma utopia que nós precisamos conquistar dia após dia, a cada atitude que nós temos nas nossas vidas. E não tem lugar mais propício, que mais deve iluminar as nossas vidas do que o sistema educacional, sobretudo as universidades públicas brasileiras, que hoje também sofre desse ataque, desse estado violento. E nós temos que estar atentos. Não precisamos apenas resistir, é um fato que devemos resistir, mas nós precisamos ser propositivos, ser corajosos, até esconder os nossos medos, se porventura tivermos. Nós temos que ir para frente, do jeito que a gente sabe fazer, do jeito que a gente já garantiu muitas conquistas, e dizer que só devemos ter medo se nós dissermos que estamos perdendo as nossas forças. E eu tenho certeza que esse trio que está aqui não só representa os que estão em diversos lugares do nosso país. Se vocês tiveram coragem, é porque muitos de outros lá atrás também tiveram. E nós temos que fazer por nós e por essa nova geração. Eu acredito nisso, não só como professora, mas como educadora, porque para mim essa é a essência. Cada um de nós sermos educadores por excelência em todos os lugares onde estivermos. Então, eu deixo vocês à vontade, antes de chamar como é o nome da nossa aluna que vai entrar agora, cadê Pedro aqui? Que vocês façam de considerações finais, a gente sempre fala um ponto e vírgula, né, que a gente vai se encontrar aí nas lutas, faça os comentários livremente que vier à cabeça de vocês, a gente começa aqui, o João Roberto, depois a gente roda a Thalita e você, João Neto, fica aí fechando a nossa roda. Eu fecho o microfone para ouvir Thalita. Com suas palavras. Fale, João. Pode falar. Estou emocionado com suas palavras. Quero agradecer seu convite. Permanecemos na luta juntos. Podem contar comigo, qualquer um de vocês, ou qualquer um que estejam assistindo a live. Eu estou à disposição. Se precisarem de mim, podem me chamar. Vai ser um prazer contribuir com o que for preciso para nossa população possa ganhar visibilidade, com que possa ajudar. É isso. Tá bom? Thalita. Mas antes de Thalita, eu queria lembrar que a gente vai chamar Diana. E eu pediria que todos permanecessem na sala, porque Diana foi incumbida de fazer o encerramento da Semana da Diversidade. Deve ter alguma surpresa para nós aí, eu não sei.
Confesso para vocês que eu também não sei. Thalita, você está com a palavra. Gente, obrigada, João, Roberto, né? Fátima, maravilhosa, uma aula aqui de história do SUS, uma memória que a gente tem que deixar cada viva, né? Tudo é isso. O que eles querem botar para debaixo da terra, querem enterrar, querem eliminar, a gente precisa tá visibilizando isso. Essa é a nossa arma, né, de luta, a nossa coragem. Fátima falou muito aqui de esperança e de a gente viver tempos também de desesperança. Alguma professora também falou sobre esse tempo, né, e perpassando nosso debate sobre saúde mental. Não teve como não lembrar aqui. A Fátima também cita Margarida Alves, enfim, ela tem uma raizinha religiosa, eu tenho também, acho que boa parte das LGBT que eu conheço começaram a carreira nos grupos jovens das igrejas, e a gente tem essa formação, assim, eu aprendi, depois que eu virei, enfim, fui para, na vida a gente vira socialista, a gente escolhe as teses que a gente vai defender, mas eu aprendi no catecismo, né? Antes de saber que era marxismo, que de cada um a sua possibilidade, a cada um a sua necessidade, né? A gente dá o que pode dar e quem precisa tem que dizer. Então, acho que isso está inspirando muito. A gente fala de... Nós somos aqui gays, lésbicas, enfim, trans, LGBTs, a gente está todo tempo falando, olha, tem algum privilégio, né? Eu sou uma mulher lésbica e tal, mas eu sou uma servidora pública e tenho ainda alguma estabilidade, assim como o João Neto, né? João Roberto falou, pô, eu estou aqui numa situação de estágio e tal, mas eu ainda consegui manter o emprego. Então, nesses nossos privilégios, mesmo sendo LGBTs, a gente se coloca como quem tem capacidade de ofertar, né? Então, acho que isso motiva também. Então, olha, tem LGBT que teve a casa incendiada aí, sabe? Tem um monte de LGBT desempregado, vamos fortalecer, sabe? Eu já citei aqui algumas, eu vou falar de novo, pelo menos aqui no DF, onde a gente está, espero que nos estados também esteja rolando, mutirão de solidariedade mesmo. Então, acho que isso é importante. Sobre Esperança, ela tem 2 filhas, não é isso, Santo Agostinho, Fátima? Ela tem 2 filhas muito lindas, né? Que é a indignação, que a gente não aceitar as coisas do jeito que está, né? Não aceitar que a gente está fadado à pista, à morte, ao extermínio, né? Aos armários. A indignação é filha da esperança e a coragem, que é a coragem para mudar, amar e mudar as coisas. Então, é com isso que eu quero agradecer mais uma vez, né? A oportunidade do diálogo, conhecer vocês, enfim. E, bom, vida que segue, nós que aqui estamos, temos que, se é que, né, se nos foi dado esse dever, essa tarefa, esse privilégio de estar aqui, de estar vivo, no tempo de tanta morte, é porque a gente tem muito o que fazer. Muito bem, Thalita. João Roberto. João Neto. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês queria agradecer Fátima, né, e Valéria pelo convite. Queria dizer que de fato é um privilégio estar aqui com a Thalita e com o João. Eu não conhecia, mas assim, eu espero estar agora em mais contato, porque eu fiquei muito feliz mesmo de estar num lugar, porque quando colocam a gente em lugares onde tem pessoas muito legais, é porque provavelmente a gente também é legal, né? Então, isso é muito bom. Eu queria dizer para vocês, assim, exatamente, né, também seguindo essa linha de raciocínio que Fátima fez, né, na questão da esperança, né, de entender que, assim, nós estamos passando por uma fase muito difícil, né, eu não acredito que seja uma fase que vai passar e vai ficar por isso mesmo, eu acho que vai causar mudanças muito grandes na nossa vida. Eu espero que a gente consiga tirar coisas boas desse processo, que eu falo que não existe nada de bom na pandemia, mas eu espero que depois da pandemia a gente consiga ver coisas boas. E eu queria muito chamar as pessoas que têm os seus privilégios, né? De novo, aspas, como a Thalita fez, eu espero chamar as pessoas para que quem tem voz, né? Não precisa ocupar o espaço de fala de ninguém, mas falar mesmo, porque se mover, porque enquanto a gente está aqui nas nossas casas confortáveis, existem pessoas que estão morrendo de fome, né? E a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Existem várias casas, né? No Distrito Federal, aqui em Goiás,
No Brasil inteiro existem lugares onde a gente pode ajudar, organizações onde a gente às vezes pode ajudar com pouquinha coisa, assim, quem pode, né, ajudar com alguma coisa já é uma grande diferença para essas pessoas. Então, já que nós estamos falando dos LGBTQIA+, que estão mesmo, de fato, em uma vulnerabilidade ainda maior, né, vamos pensar em procurar essas organizações pela internet, a gente encontra, tenta ajudar e falar, né? É claro, como eu disse, sempre respeitando o lugar de fala de cada um, mas entender que essas lutas somos de todos nós, né? Todos nós. É estranho a gente achar hoje, a gente ouvir que quando a gente fala de humanidade, as pessoas acham que é um papo de esquerda, né? Quando na verdade não é uma questão política, é uma questão humana mesmo, né? Então, enfim, é só para dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de ouvir vocês, tá? E também de falar um pouco. E queria chamar todos vocês para a gente poder fazer, de fato, causar uma mudança no mundo, né? Essa pequena revolução que Fátima falou, a gente começar a criar nos nossos micromundos, dentro do grupo da família do WhatsApp, dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades, e assim fazer diferença. E uma coisa que eu li até hoje, que é uma frasezinha que nem tem autor, assim, coisas de internet, que falava assim, que provavelmente, depois que você se for, algumas pessoas vão sentir falta de você. Então, faça de tudo para ser uma pessoa muito legal. Né? Então, é isso. É isso. Um beijo. Obrigado por vocês. Excelente, João. João Roberto, você agora. Vai lá, João Roberto. Comigo não. Fala aí. Aceita. Eu falei. Aceita, professor. Sim, João, pode falar, estamos lhe ouvindo. Eu falei, você quer que eu fale mais um pouco? Posso falar. Nós estamos esperando. Não, enquanto a Diana chega, você não quer fazer mais nenhum comentário? Ah, a Diana chegou. Posso fazer. Não, posso. Mas, olha, enquanto a Diana entra, eu posso também fazer mais um, ô João Neto. Quando eu falo da esperança, é no conceito que Paulo Freire nos ensinou, né? Não é de esperar, é de esperança, esperançar. Né? Saber que a gente tem a oportunidade de fazer, como diz Thalita, estamos vivos e, assim, temos uma responsabilidade daqueles que fizeram uma passagem bruta, né? Por conta dessa pandemia, que nós não esperávamos e que a gente ficou, assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Mas sabíamos se tivesse um Estado forte, que fizesse uma coordenação nacional, que agregasse as instituições públicas, que retomasse os laboratórios públicos, se respeitasse a ciência, né? Porque ele fez um movimento de negação, fez um movimento de hierarquia, de que a economia era mais importante que as vidas, então, e fez confusão entre os governadores do Estado, quebrou uma conquista nossa, que era esse acordo interfederativo com secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais e o governo federal, o ministério, né? E acharmos que nós tínhamos deixado uma grande herança, né, de governança por lá, e achamos que foi tudo muito frágil. Então, assim, a esperança não é de esperar, é no sentido de agir dentro da oportunidade, se é que a gente pode falar que essas mortes, né, nos dá oportunidade de nada, mas nos dá uma obrigação, eu diria, né, um dever de que o tempo nos pede essa esperança, essa coragem que eu mencionei, né? Ah, chegou a nossa Diana, linda e maravilhosa. Se apresente também, Diana. A Diana fez uma live conosco, foi maravilhosa. Eu também mediei essa live. Se apresente aí, querida. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Diana, sou estudante de farmácia, travesti. Sou extensionista do Ecos pelo Fake ou Fato sobre o Covid, né? Estive na live de segunda-feira. Gente, peraí que a luz apagou. E também fui moderadora da live da pré-sessão que ocorreu hoje, né, com o Juan, com o professor Fernando, com a Kiara. E estou aqui para fazer o encerramento dessa semana incrível que vocês estão aqui construindo com a gente. Já posso fazer o encerramento? Você que manda, vai aí. Mas agora estamos lhe assistindo. Tá bom. Então, vou apresentar.
Gente, um minutinho. Calma aí. Eu não sei mexer nisso, não. Vocês conseguem ver o vídeo? Tá aparecendo? Sim, Diana. Pode ficar. Aí, manda ver. Consigo ver. Ok, vou começar. Esse texto aqui foi escrito pelo Pedro Falcão, que esteve na live mais cedo, né? E as fotos apresentadas são minhas e do fotógrafo Herbert Cruz. Como dizia Bell Hooks, feminista negra, o amor é uma ação e não um simples sentimento. Parece uma frase sem sentido para alguns, mas assumir-se trans, antes andar de mão dadas na rua, abraçar seus amigos LGBTQIA+, que ainda vivos não é pouco, é uma ação que muitos queriam fazer e infelizmente não podem. Não ter o direito de estudar ou trabalhar, de estar de mão atada, e não conseguir denunciar, de gritar o nome e não ser abafada, tentar expressar o nosso amor em um lugar que não tem o dever de amar. Só nos deram o direito de ser violentados e infilmados. Peço aqui para nunca se esquecerem de Dandara. Nós, equipe Ecos, agimos de última hora, sem organização, sem planejamento, convidando todas, todos e todes, espalhando o orgulho em pouco tempo e aprendendo com os erros. Mas o melhor que tudo foi por amor. E falar de amor é falar do meu direito e deveres de ser quem eu sou, do respeito na sala de aula, na internet, na religião, em todo lugar. Como diz Dominique Jackson, atriz trans, eu não vou pedir por respeito, eu vou exigir respeito. Esperamos que esse ato de amor possa fazer vários outros atos, como Stonewall em 69, como a primeira marcha do orgulho gay no Brasil em 70. Como todas as travestis que estão ocupando todos os espaços na arte, na educação e na política. Como a gente que amou uns aos outros nos bastidores, quando estávamos aqui torcendo por cada pessoa que entrou ao vivo com a gente. E para vocês eu digo, nós te amamos e vamos te dar a força. Como vamos pedir licença, e sua permissão não vai fazer nenhuma diferença, pois somos livres para amar. É isso, gente. Muito obrigada. Diana, nós que agradecemos. Eu agradeço em nome da professora Valéria, em nome de cada um dos nossos estudantes. Essa riqueza, a gente sai maior. Estou aqui com um coraçãozinho pequeno, dizer, viu, João e Thalita, é sempre muito bom conversar, é sempre muito bom juntar as pessoas, é sempre muito bom saber que não estamos só, é sempre muito bom saber que, em alguns momentos, mesmo que as nossas famílias tenham dificuldade de nos entender, nós temos os irmãos e as irmãs do mundo, e as irmãs do mundo. E que pena que Diana, eu não lhe encontrei como diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, porque você ia administrar do meu lado. Porque eu recordo quando nós colocamos os banheiros, aqui qualquer um pode fazer suas escolhas. Dormimos com todos os banheiros plotados, dia seguinte todos estavam rasgados. E nós insistimos, insistimos, e eles não tiveram coragem de entrar nos banheiros da direção, porque lá estávamos nós. Então, se você tivesse junto com a gente, você também não ia deixar tirar de nenhum banheiro da nossa faculdade. Então, vamos voltar, se forme, assuma o poder, como diz Foucault. Essas micro-redes de poder, às vezes, faz com que a gente siga e consiga estruturar um Estado brasileiro que não só nos respeite, mas que a gente possa governá-lo. E se governarmos, vamos governar para todos e não para poucas pessoas, não para a minoria. E eu digo para vocês, do fundo do meu coração, como eu saí grande dessa conversa. Eu já conhecia a Thalita, mas não conhecia você, João Alberto, e nem você, João Neto. Eu quero estar
se vocês me permitirem, se a história nos der essa oportunidade, ombro a ombro, para a gente fazer um mundo melhor. Um mundo que a gente possa ser feliz, porque essa é uma tarefa intransferível. Um cheiro no coração de cada um de vocês, como diz minha Paraíba. Ponto e vírgula, até qualquer dia. Eu espero que nas ruas e saudável. Obrigado demais, Fátima. Sextou aí, para quem puder tomar uma cachaçinha, fazer um quentão. Um beijo, pessoal. Ainda vou trabalhar um bocado ainda hoje, graças a Deus. Um beijo para vocês, viu? Fiquem bem. Tchau, tchau.